Se a minha alma, se a sua alma for exigida esta noite, como é que você está? Seu nome está no livro da vida? Tem certeza da sua salvação? O Espírito Santo está em você? Ou não? Boa noite, pessoal. Vamos lá. Você consegue ler o que está escrito aqui? 1, 2 e... Não viva como se Jesus. 1, 2, 3 e... Não viva como se Jesus não fosse voltar. Porque ele vai. Cada vez que nós olhamos aí o cenário mundial, grita mais o alerta para nós. Eu falei outro dia, hoje eu estava hoje eu estava vendo um cortezinho que apareceu para mim, de uma reportagem do Domingo Espetacular. Não sei se vocês viram, já são dezenas de pastores presos na China. Uns presos, outros simplesmente desapareceram. Simplesmente desapareceram. Aí você olha mais aqueles 7.000, os 7.000 cristãos mortos na África, o cerceamento da liberdade religiosa já em vários lugares. Então a gente não pode, de maneira alguma, ignorar. E eu vou te falar o que está acontecendo com alguns de vocês. Olha aqui para mim e presta atenção no que eu vou dizer para você. Alguns de vocês estão sendo atacados espiritualmente. Alguns de vocês foram tomados por uma tristeza, angústia. Alguns de vocês, sua casa não está bem, seu trabalho lá não está bom, a igreja não está bom, lugar nenhum está bom. E eu vou dizer para você que isso é um sério problema espiritual. É um ataque espiritual. As coisas perdem o sentido. As coisas perdem o sentido. E eu sinto isso claramente, que é o que está acontecendo. Muitos estão sendo atacados violentamente espiritualmente. Se eu mandasse levantar as mãos aqui, muitos iam levantar as suas mãos. Muitos estão sentindo que estão entrando talvez identificaria isso como um processo depressivo. É como se você estivesse entrando numa depressão. E não é depressão, é espiritual. É espiritual. E precisa se levantar e se levantar com força. Tem muitas coisas travadas e é espiritual. Totalmente espiritual. Precisamos ir para a guerra. Precisa ir para a guerra. Porque eu estava aqui agora, a hora que eu subi aqui, eu senti de falar isso para vocês. E mais, não ia fazer isso agora. Não ia fazer isso agora. Mas agora vou.
Sexta-feira, para quem quer, e não é simplesmente quer de vontade, porque se você for esperar ter vontade para fazer o que é certo, você não vai fazer, você não vai ter força para fazer. Então, sexta-feira agora, eu venho para sexta-feira com vocês, e nós vamos para a guerra. Nós vamos para a guerra porque tem problemas familiares que é 100% espiritual, e se você não entender, você vai perder. Tem problemas emocionais que muitos estão achando que é problema, simplesmente saúde ou cansaço, e não é. É espiritual. Tem coisas travadas que é espiritual. Mas eu estou começando por aqui, ó. Não vou nem pegar no ponto que talvez pegaria com você. Mas estou pegando aqui, ó. Tem gente com angústia, com uma tristeza profunda, que muitas vezes você acha que você está entrando em depressão. Ok. Não é só a senhora não, muita gente está. A senhora é uma. Muitos. Angústia, tristeza, suas energias estão sendo sugadas. É como se tudo perdesse o sentido para você. Tudo tivesse perdendo o sentido. Você ter perdido o ânimo para fazer muitas coisas, e é espiritual. O ponto começa em você. Mas daí, muitos estão sendo afetados na família, no casamento. Outros, as coisas estão travadas e não destravam. Você mesmo não sabe falar o que está acontecendo com você. O primeiro alerta que eu vou fazer. Vocês sabem que eu não faço sexta-feira faz tempo. Mas vou vir para sexta-feira. Sexta-feira à noite eu vou estar aqui. Com esse propósito. Com esse propósito da gente entrar numa guerra. E eu vou repreender isso. Eu vou repreender isso. E muitos vão entender o que eu estou falando. Use a sua inteligência. Porque se depender de vontade, você não vai ter vontade. Use a sua inteligência. Porque isso é para roubar o seu futuro, roubar o seu destino. Roubar o que Deus tem com você. Não vou nem te expor a isso que eu estou falando aqui agora. Mas a senhora teve coragem de falar. Não vou nem pedir para levantar as mãos, porque eu sei que é muitos. Muitos mesmo. E é espiritual. Então, sexta-feira, às 19h30, eu vou orar com vocês e repreender isso. E se você conhece mais gente que está passando por isso, convide ela. Já estou dando sintoma. Tudo perdeu o sentido. Angústia, tristeza. Um vazio que te consome. Aqui não está bom, a igreja não está bom, o trabalho não está bom, lugar nenhum está bom. É um ataque. É um ataque. Deus me fez sentir isso esses dias. Me fez sentir o que a igreja está sentindo. Agora, o bom é que isso, quando a gente quer e age da maneira certa, tem solução. Alerta, por que eu falei? Se você conhece mais alguém, então saiba que tem gente perto de você.
Isso pode estar acontecendo com um familiar, isso pode estar acontecendo com um funcionário. E você não entende. Às vezes você vai dizer assim, essa pessoa parece que não tem jeito. A gente fala, não adianta. O alerta que eu ia fazer é o seguinte: a pior das possessões que existe é quando o diabo consegue sequestrar a mente da pessoa. Vou dar mais uma lista para você. Você quer ter concentração e você não tem. Você quer ter foco e você não tem. Antes, coisas que você tinha concentração e era fácil para você, ficou difícil. Você não consegue ter foco. Você não consegue ter concentração. Por Deus, eu não ia falar sobre isso. A hora que eu subi aqui, senti de falar. E também, como veio no meu espírito, eu ia dizer para vocês, sem ser nessa sexta, na outra sexta eu vou estar aqui com vocês. Mas não vou para outra sexta. Vou para essa sexta. Nós vamos para a oração, nós vamos para a guerra. E você sabe o que você está sentindo, você sabe o que tem pessoas perto de você sentindo. A possessão mental é a pior de todas. Você perde o controle das suas emoções, você perde o controle da sua mente, você perde a sua concentração. Você quer dar a resposta certa, mas não dá. Tem alguém que sentiu alguma coisa nesse sentido que eu disse aqui nos últimos dias ou semanas? Levanta a mão bem alto para mim. Eu sei. Porque Deus me fez sentir o que vocês estão sentindo. Eu senti o que a igreja sente. Então, sexta-feira eu estou aqui com vocês. Sexta-feira nós vamos para a guerra. Sexta-feira nós vamos entrar numa batalha para repreender isso, expulsar isso e assumir o controle. Isso eu estou falando nessa reunião. Se eu estivesse falando no domingo, ia ser o dobro de pessoas. Tá claro? Vamos para a guerra? Tem coisas que não... Esquece, viu? Não é sua habilidade, não é sua capacidade, não é sua... Nada, esquece. Se não for no espiritual, você não tem jeito de se ver livre disso aí. Aí sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco você vai procurar um médico, ele vai te entulhar de medicamento que vai piorar a situação. Que aí você vai ser dopado. E aí você começa a sofrer o colateral do medicamento. Entendeu? Aí você já começa a sentir o colateral do medicamento. Porque você vai tentar tirar de você a ansiedade, achando que você está ansioso e vai te apagar. E não é. Vamos lá. Vou repetir mais uma vez para a gente startar novamente. Leia comigo. Vamos lá. 1, 2 e... Porque ele está voltando. Está claro. Está muito claro. Se você olhar, eu estava vendo a perseguição da igreja sobre a igreja nos últimos tempos é a pior dos últimos anos. A perseguição sobre os cristãos, você vê, quando a gente imaginaria que pastores estariam sendo presos por conta da pregação do evangelho. Não só presos, como desaparecendo. Está aí, vai lá, Domingo Espetacular, está mostrando essa reportagem, tem uns cortes, você vai lá, você vai assistir. Cristãos mortos em todo lugar, acordo de paz chegando, sinais claros da volta do Senhor. Mas eu quero, antes de introduzir isso aqui, se eu lesse com você aqui Gênesis, posso fazer mais um alerta ou não? Sim ou não? Mas não é para você ter medo, é para você vir com coragem? A prova de que é espiritual, o que eu estou falando, muitos de vocês vão passar mal sexta-feira. Vão. Mas é bom. É bom porque você vai entender e é assim que sai. É o que eu gosto de falar, né?
Remédio que resolve é o amargo. Docinho não resolve. Números 31, eu não vou ler inteiro com você, tá? 31, do 1 ao 41. Se você pegar na sua Bíblia, possivelmente, o título está assim, ó. Etapas da viagem desde o Egito. Diga comigo, etapas da viagem. Então, há uma jornada. Até a terra prometida, há uma jornada. Presta atenção nisso, porque eu vou descrever a vida de mais alguns aqui agora, tá? Há uma jornada até a terra prometida. Estas são as jornadas dos israelitas quando saíram do Egito, organizados segundo as suas divisões sobre a liderança de Moisés e de Arão. Por ordem do Senhor, Moisés registrou as etapas da jornada deles, e esta foi a jornada deles por etapas. Os israelitas partiram de Ramsés no 15º dia do primeiro mês. No dia seguinte da Páscoa saíram marchando desafiadoramente à vista de todos os egípcios. E aí vem, se eu seguir aqui, ó, vou enxugar, só para você prestar atenção, vou enxugar assim, ó. Partiram de Sicote, acamparam em Etá, nos limites do deserto. Partiram de Etã, voltaram a Pi-Haerod, leste de Bazefon, e acamparam perto de Migdol. Partiram de... E vai, partiram. Sabe quantos acampamentos eles montaram na jornada até a terra prometida? Alguém sabe? 42 acampamentos. 42 acampamentos. Esse é o ponto que eu quero aqui para você, tá? Porque nós temos uma jornada, aí a gente precisa entender o que significa isso. Então agora, deixa eu seguir um pouquinho, porque se eu fosse ler esse capítulo inteiro, nós iríamos até o versículo 48, que aí fala e continua, né? Partiram do monte, ora acamparam em Zalmona, partiram de Punon, acamparam em Obote, partiram de Obote, e vai, ok? Números 9. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu, desde o entardecer até o amanhecer. A nuvem por cima do tabernáculo tinha aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. Repita comigo: de dia, a noite o cobria, e de noite tinha aparência de fogo. Olha que lindo. De dia ela cobria, fazia sombra, direcionava. À noite ela trazia luz e aquecia, ela iluminava. Sempre que a nuvem, diga comigo, sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam. Vamos lá, mais uma vez, diga: conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam. E conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Ô bicho, o que quer dizer isso? Eu acabei de dizer a você, ó, existe etapas na nossa jornada até a terra prometida. Isso continua do mesmo jeito? Sim. Sim. O que significa isso? Havia dias, eu vou ler isso com você, a nuvem, ela descia sobre o tabernáculo onde estava a presença de Deus. Se a nuvem descia, ela permanecia ali, ninguém se movia. Era tempo de ficar ali, tinha
responsabilidades ali, tinham coisas para aprender ali, era uma etapa. Diga comigo, era uma etapa. Eles ficavam ali, poderia ficar dias. Como poderia descer no final de uma tarde e levantar pela manhã. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades. Diga comigo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Significa o quê? Enquanto a nuvem estava ali e eles estavam ali, tinha responsabilidade para cumprir para com o Senhor ali. Significa que a nuvem não levantava enquanto eles não cumprissem com a responsabilidade para seguir para a nova etapa, para seguir para o novo tempo, para seguir avante um pouco mais a terra prometida. Por isso que quem não está atento às direções, você não sabe quando a nuvem levantou ou quando ela parou. Muita gente não sabe quando ela se levantou ou quando ela parou. Tem gente se levantando sem ela ter se levantado, tem gente parando sem ela ter parado. E aí o que acontece? A nuvem é a direção. E quando ela parava em um determinado ponto, você leu ali comigo, tinham responsabilidades para com o Senhor ali. Se até que eles cumprissem com aquela responsabilidade, até que eles aprendessem aquilo que eles precisavam aprender, naquele tempo, naquele momento ali, ela não se levantava. Às vezes a nuvem ficava sobre o tabernáculo, diga comigo, poucos dias. Conforme a ordem do Senhor, eles acampavam. E também, conforme a ordem do Senhor, partiam. Diga comigo, ordem. E você sabia que Deus, a gente sempre usa essa expressão na igreja, e até hoje muitas pessoas não aprenderam sobre isso. Se você não obedece ordens simples, você não vai obedecer ordens maiores. Às vezes tem ordens simples para nós, e a gente não ouve, não acata as ordens simples. Como é que a gente vai querer ouvir ordens maiores? E ficavam parados ali. 21. Outras vezes a nuvem permanecia, diga comigo, somente, desde o entardecer até o amanhecer. E quando se levantava pela manhã, eles partiam. De dia ou de noite. Diga comigo, de dia ou de noite. Olha que coisa, olha como é que Deus trabalhava com esse povo para trabalhar essa obediência. Tinha dia que ela partia, que hora? E havia dia que ela partia, que hora? Tá atento? Ó, tá atento, ó. Opa, é a noite. Ó a nuvem partindo, levanta, corre todo mundo, porque senão fica para trás. Que é aquilo que a gente precisa estar atento. Cuidado com o mover da nuvem. Cuidado, porque às vezes a gente não está percebendo, a nuvem já se moveu. Cuidado que a nuvem já se levantou, a nuvem já se moveu, ela já está lá na frente e eu estou parado lá, porque eu não consegui acompanhar, não estou atento, não estou desperto. Outubro de 2025, 2 meses para acabar. Aliás, 2 meses e pouco. A gente precisa estar atento porque às vezes a gente acha que uma palavra é só mais uma palavra. Não, uma palavra é o teu destino. Um mover é o teu destino. E quem é o homem sem Deus nesse mundo que é um deserto? Quem é o homem sem a direção de Deus nesse mundo que é um verdadeiro deserto? Se a gente não estiver atento, porque
Olha que coisa incrível. Havia dias que ela partia de dia, amanheceu, vamos embora, a nuvem levantou. Mas havia dias que ela partia à noite. Estou acordado? Estou atento? Estou atento à voz? Estou atento à direção? Estou atento ao mover da nuvem? Porque cada vez que ela se movia, era na direção mais próximo à terra prometida. Se ela não se movia, se ela ficasse dias ou meses naquele lugar, eram obrigações e aprendizado para aquela etapa. E eu poderia ser mais agressivo nessa mensagem e dizer assim, fazer uma pergunta. Há quanto tempo a nuvem não se move para você, você está parado no mesmo lugar? E será que ela não está se movendo? Será que já não tem muitos lá na frente e só eu parei? Mas ela já está lá na frente. Eu é que não estava atento para ver o mover dela? (21) Outras vezes a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer, quando se levantava pela manhã eles partiam, de dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava eles partiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas quando ela se levantava, partiam. Quem está entendendo, por favor? Meu Deus, espera aí. A minha nuvem está se movendo ou a minha nuvem está parada? Ela levantou, espera aí, eu estou olhando aqui, estou atento, estou olhando para onde eu devo olhar, ou estou distraído olhando para onde não deveria? Porque eu preciso olhar para ela. Eu preciso estar com o meu foco nela, porque às vezes ela se move e eu fiquei. Conforme a ordem do Senhor, acampavam. Conforme a ordem do Senhor, partiam. Senhor, o que é para eu fazer? Qual a direção, Senhor? Senhor, a minha nuvem vai se mover? Porque eu quero a próxima etapa. Eu quero chegar na terra prometida. Nesse meio tempo, cumpriam, diga comigo, suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com suas ordens, anunciadas por Moisés. Espera aí, eu tenho responsabilidades para com o Senhor? Eu tenho cumprido as minhas responsabilidades para com o Senhor ou não? Posso falar uma coisa com vocês com muita seriedade? Nós estamos vivendo, primeira descrição que eu fiz aqui é do espiritual. O que está acontecendo com vocês, com muitos de vocês espiritualmente, e com gente que está perto de vocês. Isso aí você já não tem como ignorar. E esse objetivo é roubar o seu destino. E quando eu digo de roubar o seu destino, não é roubar só o que você está vivendo aqui, as promessas que você poderia estar vivendo aqui. É roubar a sua alma. É roubar a sua alma. Porque o momento que nós estamos vivendo, talvez seja, na nossa história, é um dos momentos do maior alerta espiritual para os cristãos. Maior. Porque as coisas estão avançando demais. Tudo que você vê, Mateus 24, Tessalonicenses e no livro de Apocalipse, está cada vez mais se materializando de uma forma muito clara, que agora não tem nem como, nem os ateus têm como questionar o que está escrito na Bíblia há mais de 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos atrás. Lá desde Daniel, não tem como nem questionar.
Porque o cumprimento está tão claro, tão explícito. É a gente pensar que tudo tem se cumprido. Se nós estamos nessa igreja é porque nós sabemos que Cristo veio. Sim ou não? Morreu na cruz. Sim ou não? Então ele já fez, já foi. Mas ele disse: eu vou voltar. E agora eu volto para levar a minha igreja. Então, se eu sou um cristão de verdade, eu sei que ele está voltando. E aquilo que as pessoas falam, e eu gosto sempre de frisar isso, e quem já me ouviu falar sobre isso, as pessoas falam assim: ah, mas há quanto tempo a gente escuta falar sobre isso? Esquece tempo, tempo é para você, para Deus não tem tempo. Tempo é para nós. 1000 anos não é como um dia para o Senhor? Então, se tem 2000 anos, quanto tempo faz que ele passou por aqui? Quanto tempo? Só 2 dias, ontem de ontem ele passou por aqui, meu filho. O que está para nós uma eternidade, para ele foi ontem de ontem. Ontem de ontem. Ó, eu vim ontem de ontem, gente. Eu paguei o preço por vocês, preço de sangue, ontem de ontem. Então, para nós é essa eternidade. Meu avô, seu bisavô, seu tataravô, todo mundo esperava a volta do Senhor. E parece assim: ah, eles esperavam e nunca veio. O problema é que tempo é para nós. Tempo para Deus não existe. Ele já está aí. Só tem 2 dias que ele passou por aqui. Só 2 dias. Foi ontem de ontem. Usa esse termo, ontem de ontem. Só 2 dias ontem de ontem. E quer dizer, o terceiro dia, o amanhã, já está aí para ele também. E o que nós estamos fazendo? O que você está ensinando para seus filhos? Já parou para pensar que seus filhos não estão esperando a volta do Senhor? Você já parou para pensar que muitos de vocês pagam um preço alto porque os pais de vocês não tiveram o zelo de aprender para ensinar vocês? E vocês pagaram um preço alto porque os pais de vocês não aprenderam e não puderam ensinar? Só que agora nós temos aprendido, nós podemos ensinar. Falar, preparar a coisa mais importante. Êxodo. A nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem estava sobre ela. A glória do Senhor enchia o tabernáculo. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês sabem que as duas coisas vão acontecer juntas, né? O pecado vai tomar proporções que você nunca viu antes, só que o avivamento da igreja também. As duas coisas vão acontecer paralelamente. Assim como a gente olha para o mundo e fala assim: meu Deus, que é isso? Onde nós vamos parar? Mas ao mesmo tempo, a Bíblia diz que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito de uma forma poderosa. E aí, nós estamos participando, nós vamos viver isso? Ou estamos tão distraídos que nós não estamos vendo o mover? Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não erguia, eles não perseguiam, só partia o dia em que ela se erguia. De dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo e de noite havia fogo na nuvem. Olha que coisa linda! E de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens. Deixa eu dizer uma coisa para você. A gente precisa. O trabalho do diabo é roubar nosso foco, roubar nossa energia, roubar para que a gente não tenha energia para a coisa mais importante. Mas a gente vai ter energia para outras coisas.
A gente vai ter para outras coisas. Talvez para aquilo que nos interessa, e nem sempre vai ser tão fluido como a gente gostaria. É igual, vou ter bastante zelo no que eu vou falar aqui, tá? Porque eu não quero atingir ninguém, eu sei que tem gente que assiste meu culto depois, mas eu fico pensando, né? Tem gente que estava aqui no Brasil, tem gente que estava aqui com a gente, estava aqui comigo mesmo, inventa uma fantasia de que quer ir para os Estados Unidos, né? Que eu não sei o que a pessoa que não está fazendo o que tem que fazer aqui acha que vai fazer lá. E aí a pessoa começa com essa história de que quer, porque não sei o quê, porque não sei o quê, não sei o quê. Tá, mas o que você vai fazer lá que você não faz aqui? Não, mas se eu for para lá, eu vou fazer isso, isso e isso. Mas por que você não faz aqui? Porque se lá você tem coragem para fazer isso, por que você não faz? Se você quer empreender lá, por que você não empreende aqui? Não é verdade? Porque brasileiro sai daqui para ir para lá para fazer o que o americano não quer fazer. Não é? Aí a gente escuta histórias como, por exemplo, brasileiro vai para fazer faxina. É isso que brasileiro vai fazer. E aí você escuta as histórias mais loucas, as histórias mais bizarras, porque às vezes aquelas pessoas que hospedam naquelas casas, e tem histórias assim, que o hóspede, que eu prefiro acreditar que não é brasileiro, às vezes faz necessidade da banheira e betuma ela. Sabe, dá aquela passo concreto. Entendeu? Só para deixar lá o presente para quem vai limpar depois. Tem coisas absurdas que eles cagam num saco e põem na geladeira. Eu tinha gente que trabalhava no limpo aqui, com perspectiva de um futuro poderoso. Vai para lá para fazer esse tipo de coisa. Não, todo trabalho é digno, né? Mas tem coisas que a pessoa talvez não tinha força para fazer agora tem que ter força para fazer lá. Está entendendo? É igual uma pessoa outro dia tem uma vida boa aqui, não, mas esse é o meu sonho e tal, mas o que você vai fazer lá? Não, se preciso for até trabalho de servente. Eu falei, faz um bico aqui então, vamos ver se você faz isso lá. Que o dia que for fazer um bico de servente aqui, vai cair a ficha, você vai dar conta de fazer lá, né? Mas a gente precisa, eu falo isso é possessão. A mente é sequestrada, não pensa. Alimenta uma fantasia que não existe. Alimenta uma fantasia que não existe. Então, peraí, energia, muita gente tem, mas está canalizada na direção errada. Porque quando você não tem alternativa, aí você vai ver que você tem energia para fazer o que você disse que não tinha. Aí você tem que ter vontade para fazer aquilo que você diz que não tinha vontade para fazer. Que aí não tem mais alternativa. A gente precisa descobrir aonde nós estamos gastando a energia. Por que nós não temos energia para buscar Deus? Não temos energia para orar? Não temos energia para meditar? Não temos energia para fazer aquilo? As minhas responsabilidades para com o Senhor. Por que eu não tenho? Onde eu estou gastando essa energia? Porque ela está me roubando do que é essencial, do que é a prioridade. Deixa eu ler outra coisa para você. Vamos lá. Lucas 12 diz assim: então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. Vamos lá em voz alta, diga comigo: a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola: a terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita.
Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, quer dizer, depósitos. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens. Vamos lá, diga comigo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba, alegre-se, vai desfrutar, meu filho. Contudo, Deus disse: insensato. Se eu mudar essa tradução, talvez na sua Bíblia está escrito assim, ó, louco. Louco. Esta mesma noite a sua vida será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Diga comigo: assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Não, o problema não está na riqueza não. Porque riqueza com propósito é bênção. Riqueza com propósito é bênção. O problema é o rico miserável espiritualmente. Porque o Senhor Jesus conta essa parábola e diz assim: olha, um homem rico, ele produziu, sua safra produziu absurdamente. Então ele diz: o que eu vou fazer? Vou derrubar os meus depósitos, vou construir depósitos muito maiores, vou armazenar os meus bens, as minhas riquezas, e vou ter para muitos anos. Vou dizer à minha alma: coma, beba, folgue. Louco. Porque a sua alma será exigida essa noite. Se a sua alma for exigida esta noite, como é que você está? Seu nome está no livro da vida? Tem certeza da sua salvação? O Espírito Santo está em você? Ou não? No final você se fez um insensato. Que você construiu, para quem ficará? Para quem será? E o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Jesus conta essa parábola. E o problema é: assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Olha, muita gente pode bater palma para você aqui. E o Senhor está olhando para você e falar assim: você é um pobre, um cego, um nu, um miserável, um desgraçado. Como está lá em Apocalipse 3. O que adianta? E não há contradição nenhuma na passagem bíblica. O problema porque tem pessoas se sujeitando a limpar as fezes de gente que não tem respeito pelo ser humano. Porque tem pessoas, tem gente que diz assim, ó: se você nunca fez isso, talvez quem já trabalha no meio aí pode te dizer melhor. De que limpeza de piscina, quando você descobre, vai lá no filtro da piscina e vê a quantidade de imundície de pele humana que vai virando uma gosma, que está presa lá, você fica com nojo de entrar na piscina. Mas tem gente que poderia estar vivendo agora tem que fazer isso lá. Então, peraí, por que ele está fazendo isso? Por que ele está fazendo isso agora? Porque a gente precisa ter cuidado com algumas coisas que algumas a gente não está disposto a fazer. Você acredita que Jesus é o caminho?
a verdade, é a vida, que Ele levanta o pequeno do pó, que Ele faz do pequeno grande, que dele é tudo quanto há nos céus e na terra e Ele prospera quem Ele quer, como está escrito na palavra. Então por que não pago o preço e vou buscar nele? Só que aí eu começo a vender a minha dignidade para fazer coisas que eu, por conta do quê? Por causa de dinheiro. Mas eu me vendo por causa de dinheiro. Tem muita gente se prostituindo por causa de dinheiro. E quando eu falo prostituindo, existe o literal e existe, não é a pessoa vendendo o corpo, mas se vendendo. Se vendendo. Vendendo a sua dignidade, como uma prostituta faz. Por conta do quê? Dinheiro. Dinheiro. Quando eu poderia pagar o preço, buscar na fonte. Pagar o preço, qual é as minhas responsabilidades? Por que eu estou parado nesse acampamento ainda, Senhor? O que eu tenho que aprender aqui? O que o Senhor quer de mim? Quais as minhas responsabilidades que eu ainda não cumpri para com o Senhor? O que eu não dei ao Senhor que o Senhor está esperando de mim? O que eu posso fazer, Senhor, que eu ainda não fiz? Me mostra, fala comigo. Está claro isso? Só que isso é uma guerra. Você tem que vencer espiritualmente. E você percebeu que a coisa mais difícil que tem é a parte espiritual? Orar, jejuar, meditar, ler, louvar, adorar é a coisa mais difícil. Pode prestar atenção que você consegue ler uma revista de capa a capa, um livro que te interessa. Sobre prosperidade, tem gente que já leu o livro aqui, ó, de capa a capa, tudo que te interessa de prosperidade. Espiritual não. Porque o espiritual não está na zona de interesse e a gente já enfrenta uma guerra espiritual. Porque a partir do momento que a gente conhece a verdade liberta. E o que o diabo quer? Te manter no mesmo lugar. Te manter no mesmo lugar. Se você não conhece a verdade, você continua escravo. Está claro isso? Sim ou não? Então, deixa eu só mostrar uma coisa a você para a gente orar. Vamos lá, só deixa eu repetir isso mais uma vez. O versículo 20 lá. Contudo, Deus lhe disse, insensato, louco, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam, suas folhas começam a brotar. Vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saiba que ele está próximo às portas. Diga comigo, saiba que ele está próximo às portas. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas as coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto o dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé. Diga comigo, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam. Diga comigo, e eles nada perceberam. Até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Não vão perceber. Não vão perceber. O mundo não vai perceber. Porque para o mundo tudo é normal. O que diz comendo, bebendo, casando-se, dando em casamento, quer dizer, a vida continua normal, tudo normal. E aí,
Eu falava outro dia, né? Porque já houve questionamentos das pessoas falando assim, mas Deus não foi misericordioso, foi 100 anos de misericórdia. 100 anos, enquanto Noé estava ali construindo a arca, todos estavam vendo o que ele estava fazendo. Mas acreditaram? Sim ou não? Gente, como se chama a arca hoje? A igreja do Senhor. A arca está aí. A arca, nós estamos construindo. Nós estamos. Sabe um texto que mexe conosco? E que Deus nos ajude, a mim, a você? O texto diz que Noé condenou o mundo. Posso dizer com você com amor? Eu vou condenar muita gente. Eu vou condenar muita gente. Não é o que eu quero, mas eu vou. Eu, minha casa, minha família. Eu preguei e vivi. Eu preguei e ensinei para você. Eu mostrei para você com o meu estilo de vida. Eu mostrei. Vida de pastor não é fácil. Pastor, isso aí que você está sentindo, cada vez que eu entro numa guerra com você, retalha totalmente contra mim. Sabia disso ou não? Nós somos retalhados pelo que nós entramos na briga daquilo que está lutando contra a sua vida. Vida de pastor, e é um trabalho que a recompensa é só de Deus. Porque nós lidamos com gente ingrata. Gente que não importa o que você faça, não importa o que você... É isso aí, não importa, você já sabe. Mas eu vou condenar muita gente. Vou, porque eu não tenho ilusão de fama, eu não busco fama. Todo mundo fala que se eu expusesse mais minhas redes sociais, eu tinha muito mais seguidores. Não faço porque eu não gosto. Poderia até estar fazendo para ensinar vocês muitas coisas da minha vida particular, mas não gosto. Não gosto. Eu gosto de privacidade. Eu gosto de vida reservada. Eu não busco fama. A igreja está aí aberta todos os dias, a gente pregando e ensinando. Meu casamento é um livro aberto para você, para ensinar. Eu honro a minha esposa diante de Deus e diante dos homens. Honro, cuido, zelo, protejo. Eu ensino os meus filhos a serem tementes ao Senhor e honrar o Senhor acima de todas as coisas. Nunca me preocupei se um filho ia ser empresário. E olha que os meus filhos podiam estar muito melhor do que hoje, tá? Meus filhos poderiam estar muito melhor do que hoje. Tanto na profissão que eles escolhessem para eles, que a minha filha queria medicina. O meu filho fez direito. Meu filho trabalhou lá com o Fabiano. Ó. Talvez hoje poderia ser um braço direito do Fabiano e da Tati lá. Ó. Acho que tem executivos deles lá que ganham absurdo. Será que o meu filho não podia estar ganhando parte do que alguns dos melhores advogados ganham? Poderia. Mas eu incentivei, cumpri com propósito. Não fiz escolha por eles não. Foram eles mesmos. Só mostrei o caminho, dependendo do que vocês forem. Tem muita gente se vendendo. Eu não me preocupo com igreja inflada. Esse não é o propósito. Cada movimento que eu fizer na igreja que não levar uma pessoa a uma transformação, eu vou dar conta de cada alma que eu só fiz movimento. Nós estamos na era dopamina. Só põe dopamina no povo. Manda dopamina, 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 dopamina e vira um bando de cristão viciado em dopamina. Só movimento. Simplesmente movimento. Que não vai levar a maior parte deles para o céu. Porque quando tiverem que passar pela prova, ninguém está preparado para passar. A maioria não está.
já negam o Senhor por causa de uma luta. Imagine se tiver que pagar com a vida. É verdade ou não é? Pregar o que a gente prega. Tem gente que fala assim, nossa, hoje foi forte, hein? Hoje bateu de mariquita a maricota. Sabe como é que é mariquita a maricota, né? Com a direita e com a canhota. Mas a palavra confronta. A palavra é isso, ela confronta. A gente não pode ter conforto com aquilo que a gente não pode ter conforto. Imagine que coisa louca, meu Deus, o povo está aí comendo, bebendo, vivendo a vida, desfrutando para... Jesus veio, pronto, levou. E aí, o que vai trazer prazer nessa vida? Tá aí, ó, né? Você sabe que os modelos de governo que tem aí, rapidamente ele vai estabelecer no mundo. Você está achando que você vai ter alguma coisa no governo do anticristo? Você não vai ter nada, nada. Tudo seu vai ser confiscado. Ninguém vai ter nada. Está aí os modelos comunistas que você está vendo aí, ó. Vai lá para a China. E outros países. O modelo já está sendo implantado. Quando o anticristo se revelar, ninguém é dono de nada, patrimônio não vai ser seu patrimônio vai ser do governo, seu dinheiro vai ser conquistado. Você acha que essa tecnologia toda que nós estamos recebendo de graça é o quê? Tudo de graça, facilmente, rede social, vai lá, te dando tudo que você precisa, está pegando tudo. Você já está entrando na rede, filho. Hoje se der uma pane no sistema, o que a gente faz? O que você faz hoje? De vez em quando cai energia, não consegue abastecer no posto. Já passou por isso ou não? 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 Você não abastece no posto de gasolina, filho. Esse dia deu pau aqui, caiu aqui tudo, ninguém conseguia abastecer o carro. Deu pau nas redes, o que você faz? Hoje, com o sistema bancário que já está, se bloquear, você corre aonde para pegar? E onde você vai sacar dinheiro aí? Você não entendeu isso, né? Você não entendeu. E mais, não, eu fujo. Foge para onde? Para onde você não é monitorado hoje? Onde você consegue se esconder na face da terra, meu filho? E isso está avançando cada vez mais. Hoje o teu carro totalmente monitorado. O teu carro é 100%. Hoje dentro dos carros mais luxuosos já tem uma câmera lá dentro falando com você. Essa história de... Ô Fabiano, como é que chama o sistema lá do seu? Como é que chama o sistema lá do seu carro lá? Concierge? A Chevrolet, como é que é? Tem outro nome. O japonês agora é outro nome. O carro japonês agora é o seguinte, presta atenção no trânsito, não se distraia, só se você olhar do lado. Ele já está mandando você olhar para frente. Entendeu? Tem uma câmera lá. Seu celular, meu filho. Seu celular, de vez em quando você não está, o celular começa a falar sozinho ali. Ultimamente, direto está acontecendo isso comigo, às vezes eu estou falando, às vezes eu estou até em atendimento. Ele já começa a repetir o que eu falei ali. Não encontrei essa resposta para você agora. Entendeu? Meu filho do céu, quando acontecer, você não tem para onde correr. Não, parece brincadeira, né? A gente fala, bispo, isso é... Não, é o sistema que já está sendo todo preparado. Porque quando o anticristo se manifestar, você não tem o que fazer. Vai fazer o quê? Não tem aonde correr, não tem o que fazer, não tem aonde você não será monitorado, não tem aonde se esconder. A Bíblia fala sobre isso. Não haverá. Entendeu? Então, hoje eu estou aprendendo.
Meu Deus, bispo, isso é um pânico. Que pânico o quê, meu filho? Eu vou governar com Cristo. Nós vamos dominar. Fica dominando coisa pequena, nós quer dominar coisa grande. Porque tudo isso, a Bíblia diz que se você não é fiel nas pequenas, quem vos confiará as grandes riquezas? Quem vos confiará? Tem algo gigantesco que foge ao nosso entendimento, a dimensão. Eu não tenho mais tempo para ler, eu gostaria de ler, mas não tenho mais. Porque depois você pode meditar melhor sobre isso aqui, ó. Deixa eu fazer uma leitura rápida. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Diga comigo, olha a diferença, diga comigo. O mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Opa, esse é um lugar especial. Mas olha como é que já usa do rico, ó. O rico também morreu e foi sepultado. O sepultado quer dizer desceu. No Hades, onde ele estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Meu Deus, olha para cima, conseguiu ter essa visão espiritual. Ele olha e vê Lázaro com Abraão do lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Ele respondeu: então eu te suplico. Ele respondeu: então eu te suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Desde que ele avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até ele, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não houve a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Sabe o que o texto mostra? A total consciência do lugar de tormento. A total consciência, primeiro, da dor que, querendo refrescar a ponta da língua. Segundo, a aflição de pensar que os irmãos iam para aquele lugar, querendo que avisasse os irmãos para que não fosse para aquele lugar. Aí a resposta é: tem os profetas, tem Moisés e os profetas, que os ouçam. Se não ouve, o profeta está pregando. E a prova é que tem muita gente falando com o defunto aí e nada está mudando, né? Com o defunto não fala. Sabe que é demônio puro, né? É puro demônio. Então, nós temos... Tudo isso é para trazer clareza a nós. Bispo, mas isso parece meio... dramático. Não tem nada de dramático. Essa é a realidade. E quem já passou por isso, falei para você semana passada, da pessoa que passou e veio para a igreja, para poder, primeira ação de graça, agradecer, e segundo, deixa eu dar um choque de realidade de vocês, quer ver o negócio? Quem é o pessoal que faz trabalho em Barretos? Pastor Ortidone, Cidinha, pastora Selma, quem mais? Se não me engano, eu não vou ser preciso aqui na data, tá? Mas eu acho que, se não me falha a memória, acho que foi em 2019. 2019. Sabe que nós fazemos trabalho no Hospital do Câncer de Barretos?
Nós fazemos um trabalho junto tanto aos pacientes como à equipe. Uma vez por mês, a igreja está lá para fazer uma equipe com os médicos e os enfermeiros a pedido do hospital por conta do... E isso, na verdade, começou, a solicitação deles começou justamente por conta de algumas coisas assustadoras que acontecem lá dentro. Mas, se não me engano, 2019, se não me falha, foi um choque para todos eles. Porque naquela data, foi um alarido gigantesco no hospital e os funcionários estavam apavorados. Por quê? Porque tanto funcionários como pacientes, inclusive pacientes que haviam recebido alta do hospital, começaram a ter a visão de espíritos na forma de criança que ia entrando em cada um dos quartos. Cada um dos quartos ia entrando. Resumo da história. Sabe, naquela noite, todos os quartos que entrou, sabe quantas pessoas partiram naquela noite? Inclusive quem havia recebido alta? 19 pessoas naquela noite. 19 pessoas. Acompanhado por nós. Os enfermeiros estavam em pânico. Porque muitos dos enfermeiros tiveram a visão também. E aí, a partir dali, a igreja começou a fazer um trabalho espiritual com eles. Você acha que isso é normal? Sim ou não? Até quem havia recebido alta para ir para casa, mas naquela noite, o Espírito entrou e as almas foram levadas. O mundo espiritual é real, gente. Não brinque com o mundo espiritual. Ele é real. E às vezes a gente não se dá conta, como disse, né? A gente não se dá conta daquilo que está acontecendo com a gente, e aquilo que está acontecendo com a gente é espiritual. E o maior alvo é sequestrar a tua mente. Fique em pé, por gentileza. Feche os seus olhos. Seu coração está batendo? Você tem a oportunidade de ouvir essa mensagem hoje. Isso significa que é uma bênção para a sua vida e para a sua família. Não viva distraído. Não viva focando somente em coisas que são passageiras. Porque os céus e a terra passarão. A juventude passa, o vigor passa. A ilusão passa. Esse é um chamado para corrermos em direção à cruz, mudar o nosso estilo de vida, agradar o Senhor. O texto mostra que o inferno é real. Tem um livro para você, se você quiser ler. Divina Revelação do Inferno, vale a pena. Talvez muitos precisam ler um pouco mais a respeito das experiências e das revelações que alguns tiveram acerca do mundo espiritual. O mundo espiritual é real, e uma vez que a pessoa entra lá, ela não sai. O inferno é real. E aí a palavra que eu deixo para você é: se a palavra não mudar a sua vida, o que vai mudar? Mateus 16, 25 diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá.
mas quem perder a sua vida por minha causa, esse achará. Sabe essa famosa frase? Eu quero viver a vida, eu quero curtir a vida, eu só tenho essa. É onde muitos vão perder. É onde muitos vão perdê-la. Porque essa é uma mensagem diabólica, né? E o que é viver a vida sem Cristo? Nós estamos no período da gestação para a eternidade. Nós estamos sendo... Por que Jesus disse que é necessário nascer de novo? Porque esse nascimento é um nascimento espiritual, gerados e concebidos pelo Espírito Santo. Concebidos pelo Espírito Santo, com a natureza de Cristo. Nós sempre falamos que o inferno é um lugar de recordações. E eu deixo algumas perguntas para você. Você tem certeza da sua salvação? Você ama a verdade e anda alinhado com a palavra de Deus? Deus é a sua prioridade? A palavra de Deus é lei para você? Você está vigilante, atento ou indiferente? Em que lugar você está espiritualmente? O seu estilo de vida testemunha o quanto você crê nas profecias, o quanto você crê na palavra, na eternidade, ou não? Tem muita gente que vai condenar o mundo. Escolha ser uma dessas pessoas que vai condenar. Escolha. Quando Noé gastou 100 anos da vida dele na construção daquela arca, o maior beneficiado foi ele. Gente, olha para mim, deixa eu dizer uma coisa para você. Vou dar uma dimensão de uma profundidade para você, que talvez muitos não conseguem entender, fica pensando assim: mas como pode ser isso, tão glorioso, tão grande? Então vamos pensar aqui, ó. O mundo no tempo de Noé era justo num mundo corrupto. Quando Deus falou com Noé do que ia acontecer e deu a direção do que ele deveria fazer, ele começou a fazer imediatamente. Ele levou 100 anos da vida dele na dedicação da construção daquela arca. Aqueles 100 anos, enquanto aquela arca estava sendo construída, todo mundo estava tendo a oportunidade de olhar e acreditar na mesma coisa que Noé. É igual hoje, cristão é tudo louco, é tudo radical, é um povo fanático. Dia que talvez você conheceu o mundo espiritual, vem sexta-feira que talvez eu te mostre um pouquinho dele. Talvez alguns tenham um pouquinho mais de respeito. Mas ainda que não tivesse, né? Muitos estão sendo consumidos pela dor, pela angústia, pela tristeza, pela depressão, pela frustração, sendo roubados na paz, alegria, família, roubados nos sonhos, que tem como objetivo roubar o seu destino. Mas aqueles 100 anos de Noé, diz que ele condenou o mundo. E o mais lindo, ele se tornou o herdeiro do mundo. Porque aquela arca que ele construiu para ele, para a família dele, o salvou. E quando o dilúvio fez a limpa na terra, as águas baixaram. A terra era dele e da família dele.
A exuberância da terra era toda dele, da família dele. A riqueza de toda a terra era toda dele, da família dele. O segundo dilúvio vai acontecer. E se você nunca leu na Bíblia que vamos entrar no período milenar, o período do milênio é o período do governo de Cristo na terra. Que nós, que fomos salvos, vamos governar e reinar com Ele. Mas numa época em que a terra não conhece. Numa época em que tudo que existe hoje que é ruim, maligno, não existirá. Não existe dor, não existe enfermidade, não existe guerra, não existe. É um governo de paz. 100% de paz e prosperidade. Aí vale a pena você trocar tudo isso por ilusão? Olha o quanto nós devemos estar focados. Porque o período milenar é o período do governo de Cristo aqui. Ele vai governar 1000 anos aqui. Só que a tribulação vai fazer a faxina, né? E não só. Porque o texto diz que o Senhor, com a espada da sua boca, ou seja, com a sua palavra, vai exterminar os inimigos do seu povo. Uma palavra vai dissipar. E aí, olha o que a gente está jogando fora por distrações. Por distrações. Posteriormente, novos céus e nova terra, aonde a Jerusalém dos céus desce sobre a Jerusalém da terra. E o Senhor governa. Isso é incrível. Já está se cumprindo coisas que a gente nunca imaginou. Antigamente a gente pensava assim, mas como é que pode ser esse negócio do anticristo? Não há o que não possa esconder, terá o controle de tudo, ninguém compra, ninguém vende. O sistema já está fechado. Já está todo preparado. A gente não dá um passo ali na rua sem que a gente seja monitorado. Nenhum. Se quiser te acompanhar por tempo real, por câmeras, eles te acompanham. Você sabe disso. Tempo real. O próprio... Tem lá o Google Earth, fala, né? Não sei, dá para você ver. Você quer entrar e ver como é que está lá, não sei aonde hoje. A tecnologia te permite fazer tudo isso. Tudo isso. Hoje a gente entra, já eu quero saber como é que está, que prédio que é, né? Que rua que é, que prédio que é, você já consegue ir lá. Só pelo Google. Entendeu? Tá tudo. E aí, eu faço essa pergunta para você. Pastores sendo presos agora na China, cristãos, mais de 7.000 só esse ano mortos na Nigéria, guerra, acordo de paz. Quando disserem haverá paz e segurança, haverá repentina destruição. Repentina. E a gente vai ficar distraídos dessa forma? Não, nós temos uma vida, temos um propósito para cumprir. Muitos querem prosperar e a prosperidade tem propósito nela, né? Tá lá. Ricos, mas não é o problema da riqueza. Até porque quando a gente fala de rico, do rico Lázaro
do rico e de Lázaro, tem um no meio ali, né? Que foi Abraão. E que não foi nem perto de ser pobre. Nem perto. Com seus olhos fechados, fale com Deus. Fale com Deus e assuma um posicionamento. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, é a vida. Nós somos um povo especial, zeloso, de boas obras. Somos o povo separado. Nós não seremos pegos, distraídos, despercebidos, como nos dias de Noé, que muitos nem perceberam. Muitos nem perceberam. Eu quero dizer a você, assuma um posicionamento. E se muitos não creem, você pode dizer o seguinte: eu quero fazer parte daqueles que vai condenar o mundo, daqueles que vão condenar o mundo porque creem. Eu quero fazer parte desse grupo que vão condenar o mundo, Senhor, porque está esperando a sua volta, porque está esperando o retorno do Senhor. Está esperando, Senhor. Não está distraído. Está preparado. Ah, Espírito Santo, eu oro ao Senhor. Não nos deixe distraídos, Senhor. Eu oro ao Senhor. Coloca temor e tremor em nossos corações. Coloca temor e tremor em nossos corações, Espírito Santo. Ensina-nos a amar o Senhor. Você sabia que há uma recompensa para aqueles que oram continuamente, dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Há uma recompensa, um galardão reservado para aqueles que anseiam pela volta do Senhor. Que nós possamos fazer parte desse grupo, do grupo que cumpre com o seu propósito, que tem crescido, mas que não perde o foco do principal. A cruz, a sua salvação. A igreja é a arca, gente. Quando Noé e a sua família entrou, o texto diz que o Senhor fechou a arca por fora, porque ninguém podia mais entrar. A igreja é a arca. Aqueles que estão nela. Vamos ser aqueles que vão condenar o mundo, que mostra que é possível, que crê, que acredita, que renuncia, que sacrifica, que paga o preço, porque o preço que muitos vão pagar é muito maior, por não ter escolhido pagar o preço. Aleluia. Diga a Deus: mostra-me tua glória. Ah, nós queremos ver, Senhor. Mostra-me teu rosto. Homens, assumam a posição com a sua família. Mostra-me
Assuma uma posição com seus filhos. Não deixe seus filhos distraídos. Porque muitos dos filhos estão se perdendo porque os pais não têm assumido um posicionamento firme. Eles não conseguem ver Cristo nos pais. Assuma. Vamos manter a coisa mais importante. O Espírito Santo nos ajude. É o nosso encontro, que nós estejamos prontos para esse momento tão glorioso. Que nós estejamos prontos para reinar com o Senhor, governar com o Senhor, entrar nesse período tão incrível que é o período milenar, onde o Senhor vai governar nessa terra, Senhor. Coloca a certeza da salvação em nossos corações, a certeza que o nosso nome está escrito no livro da vida, a certeza que o nosso nome está escrito no livro dos salvos, Senhor. Coloca, Senhor. Oh, Espírito Santo, é só o Senhor que convence o homem do pecado e do juízo. É só o Senhor que convence, ninguém mais. Mostra-me tua glória. Coloca essa certeza em nossos corações. Aleluia. Mostra-me teu rosto. Oh, mostra-me. Aleluia. Diga. Mostra-me tua face. Amado meu. Amado meu. Diga a Ele: Tu és a minha vida, Senhor. Tu és a minha vida. O ar que eu respiro. O ar que eu respiro. O pão que me alimenta. O pão que me alimenta. É tua. É tua presença. É tua essência em mim. Mostra-me tua glória. Oh, mostra-me. Entra nos lares, Senhor. Mostra-me. Ajude as famílias a se ajustarem. Ajude os casais a se ajustarem. Ajude, Senhor. Ajude-nos como homens, como cabeças, assumirmos a nossa posição de liderança da nossa casa, da nossa família, conduzindo todos, Senhor, a esse caminho. Ajude as mulheres a serem essa figura dócil, a figura do Espírito Santo, essa figura apoiadora, consoladora, de docilidade, de sabedoria. Ajude-nos, Senhor. Entre nos lares, entre nas famílias. Nós oramos pelos nossos filhos. Não deixe os nossos filhos serem seduzidos. Não, Senhor. Nós temos responsabilidade. Nós oramos por eles. Salva a nossa casa, salva a nossa família. Que nós estejamos, Senhor, com os olhos voltados para o principal, com os olhos voltados para o que realmente importa, e que tudo que façamos, façamos com um propósito. Eu oro, Senhor, nessa noite. Tua palavra diz que só o Senhor, só o Teu Espírito
tem o poder de convencer o homem do pecado e do juízo. Ninguém mais pode. E se, como foi dito ao rico, hoje nós temos a tua palavra, os teus mensageiros pregando e trazendo essa verdade, que nós possamos ser esses que acreditam na verdade, que nos deixamos convencer pela verdade, porque a tua palavra diz que muitos não se deixarão convencer, muitos não permitirão ser convencidos. E o pior é que a tua palavra diz que muitos corações são irreconciliáveis, não tem conciliação. Mas tem misericórdia de nós, Senhor. Espírito Santo, ensina-nos a amar o Senhor acima de todos os nossos amores. Que nós possamos amar o Senhor acima de todos os nossos amores. Esse amor que queima, que arde. Peça ao Espírito Santo que te ajude e que te ensine a amar o Senhor acima de todos os seus amores, acima de tudo que você ama. Diga a Ele: eu quero amar o meu Senhor acima de todos os meus amores terrenos. Ame a Ele acima de todos os seus amores. Ame a Ele acima de todos os seus amores. Ame e ame a volta dEle, porque Ele está voltando. Isso queime em nossos corações, Senhor. Aleluia. Aleluia. Adore a Ele, diga: receba o nosso louvor, receba o nosso melhor. O meu amado é o mais belo entre milhares. Milhares e milhares, quero conhecer. Que nós possamos te conhecer profundamente. Como diz a tua palavra, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Eu abençoo a tua vida. A Bíblia diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Não pare nessa busca por conhecê-lo cada vez mais. Não pare nessa busca de ter cada vez mais comunhão e intimidade com Ele. Saia daqui amando Ele um pouco mais hoje, e que esse amor cresça a cada dia e não diminua. Ame o Senhor acima de todos os seus amores.
Que você aprenda, que o Espírito Santo nos ensine a amá-lo acima de todos os nossos amores terrenos. Eu te abençoo. Seja abençoado nessa noite e que o meu nome, o seu nome, esteja escrito no livro da vida, e que eu e você possamos condenar o mundo, porque cremos, acreditamos naquilo que o mundo não acredita. Amém? Amém, amém. Dê para Jesus uma salva de palmas.